Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Combatendo o Divórcio. Meu nome é Wesley, eu não falo em nome de nenhuma denominação, essa é a minha opinião a respeito da Palavra de Deus e o compromisso com a verdade sobre a Palavra de Deus. Hoje eu estou gravando com fone de ouvido para ver se o áudio fica um pouco mais alto e assim vocês possam me ouvir bem. Os outros áudios, uma inscrita no canal disse que fica um pouco baixo os áudios, então estou tentando melhorar essa parte. Bom, hoje eu vou falar a respeito de 3 assuntos ao mesmo tempo, né? Esse vídeo, mais uma vez, vai ser um pouco extenso, né? Acho que de 15 a 20 minutos. Então, eu vou falar sobre esses 3 assuntos. O primeiro, a monogamia e a poligamia, né? Que eu vou estar falando sobre o propósito de Deus quanto ao casamento, aquilo que Deus enxerga como casamento, né? E as consequências de viver uma vida em adultério, né? E o segundo casamento constitui isso, né, no caso. Mais uma vez, gente, lembrando, esse é um canal que eu não falo contra o segundo casamento, eu falo a favor das pessoas que estão pensando em se divorciar ou que estão separadas e estão pensando em se casar. Mais uma vez, deixo claro meu conselho, não façam isso, tá? Porque a gente tem que observar a palavra de Deus, né? E viver pelo que a palavra de Deus fala, não ter o coração duro quanto à palavra de Deus. Porque no momento que a gente endurece o coração para as coisas de Deus e fazer aquilo que a gente quer fazer, nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer, e sim o que nós queremos. E isso não é o correto, né? Lá em João fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei. E manifestarei a ele e me manifestarei nele. Então eu gostaria de falar assim, teve uma moça ontem no meu trabalho, né, que se diz minha amiga, né, e é como eu digo para vocês, nós que somos cristãos, nós não temos amigos, nós somos irmãos em Cristo e ponto. O único que teve amigo é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um caso à parte, fora de cogitação, a gente não vai chegar no patamar de Cristo, né, por mais que a gente se esforce. Mas ela disse assim, poxa, mas você tá bem, já tem 4 meses que você está separado da sua esposa. Mais uma vez, a carta de divórcio ainda não chegou para mim. Mas você está feliz, você está bem mais contente, né? E mal sabe ela que eu estou feliz porque eu sou cristão, né? Hoje eu sou cristão. Hoje eu vivo a felicidade que Cristo me proporciona. E aí ela falou assim, mas Wesley, você é jovem, você é um rapaz bonito, você é uma boa pessoa, tem caráter, né? E você tem um perfil de um homem, perfil de um pai de família, e você tem que arrumar uma outra mulher para você ser feliz. Eu falei, não preciso de uma mulher para ser feliz, eu preciso de Cristo para ser feliz. Esse é o primeiro entendimento que eu tenho. Ela, sim, eu sei que Cristo te faz feliz, mas estou dizendo para você ser completo, você precisa de outra mulher. Eu disse, não, eu não preciso de outra mulher, eu já tenho, eu sou casado. E nada na terra vai separar eu da minha esposa, nada, só quando Cristo voltar para mim, eu voltar para minha esposa. E aí nós estamos separados, estamos livres um do outro. Enquanto isso, um papel, um juiz, um advogado, seja lá quem for, não vai poder destruir o meu relacionamento com a minha esposa, né? Então vamos lá. E eu não entrei muito assunto com ela porque ela é uma pessoa que ela não é cristã. Ela acredita em Deus, mas não acredita naquilo que a palavra de Deus fala. Apesar de que eu pegar aqui o livro da Bíblia e mostrar para ela, ela não vai querer saber. Então é por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem amigos e a gente fala assim, nossos amigos são pessoas boas. Por mais que sejam pessoas boas, não vão te aconselhar para aquilo que Cristo quer para sua vida. Por exemplo, é uma pessoa que gosta de mim, que a gente conversa, eu converso de Cristo com ela, tento evangelizar ela da maneira que eu posso. Mas olha o conselho dela, você precisa de outra pessoa me aconselhando, desculpa, a viver aquilo que eu quero viver, não o que Cristo quer que eu viva. Cristo está me moldando, né? Eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu não preciso de uma outra pessoa para eu ser feliz. Eu preciso de Cristo. Ela falou, mas por que você está falando isso, Wesley? Eu disse para ela assim, eu falei, olha, é o seguinte, eu demorei para entender, mas quando uma pessoa se casa, ela não se casa para ser feliz. Você que é homem, você que é mulher, você não casa para você ser feliz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim que quando você se casa para fazer a tua esposa feliz, e você, mulher, se casa para fazer o teu marido feliz. Então, às vezes, quando Deus tira a gente, pega a gente pela mão, leva a gente para o deserto, separa nós das nossas esposas ou dos nossos esposos, ele faz isso para que a gente aprenda o que verdadeiramente significa amar. Amar é você dar a sua vida pela tua esposa, pelo teu esposo. Não é viver o que você quer, é viver o que a sua esposa quer
mediante e com conformidade sobre a palavra de Deus, né, gente? A gente tem que entender isso. As nossas esposas têm que estar acima de tudo na terra e abaixo de Deus. O teu marido tem que estar acima de tudo e abaixo de Deus da mesma maneira, tá? Tem que tratá-lo bem, que respeitá-lo, amá-lo, cuidar dele. O homem da mesma maneira, cuidar da mulher, respeitar, zelar, ser protetor, provedor, profeta, e sacerdote do lar. A coisa que minha esposa sempre falava para mim, incrível como hoje eu enxergo que minha esposa me evangelizou o tempo todo, foi cristão o tempo todo, mesmo não indo para a igreja, mas ela sempre tinha embasamento bíblico. Amor, vai ler a Bíblia. Amor, você tem que ser provedor, você tem que ser protetor. Eu nem sabia o que era isso. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já estou aprendendo o que é. Tá bom, irmãos? Então, assim, vamos entender uma coisa. Um irmão veio falar comigo assim, falando, Wesley, olha, o segundo casamento é lícito, por quê? Porque eu vejo que lá em Moisés já tinha o divórcio, e que os reis viviam em poligamia, né? Que eram homens que tinham várias mulheres, no caso de Davi e Salomão, se não me engano, Salomão tinha 300 esposas e 700 concubinas, alguma coisa assim. E ele usa isso como base para poder defender que é lícito fazer isso. Só que eu falei para ele, eu falei, irmão, quando você se casa com a sua esposa, se você se casa com seu esposo, Deus sela o teu casamento. Deus vai lá e sela. Quando você assina aquele papelzinho lá, você assinou diante dos homens que você está casado, e Deus vai lá e sela você e une em um só corpo. E isso é o selo do casamento. Ele falou, irmão, isso não é bíblico, isso que você está ensinando não é bíblico. Deus não sela o casamento. Eu falei, irmão, sela sim. Ele, não, o que sela o casamento é o sexo. Eu falei, não, irmão, o irmão está indo por uma vertente totalmente errada, não é isso não. Ele falou, então como que você entende? Eu falei para ele, eu falei, olha, lá em Gênesis capítulo 2, 24, está dizendo a condição que Deus sela o casamento. O que é o casamento aos olhos de Deus? Quando acontece a seguinte coisa, ó, quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe e apega-se à sua esposa, eles não são mais dois, mas um em uma só carne. Então veja, vamos entender isso pelo lado humano, né, para poder a gente entender e ver se realmente o que está escrito aqui é aquilo que a gente quer viver, o que Deus quer que a gente viva. É possível hoje, humanamente, a gente unir, pegar duas carnes assim, e unir, pegar duas carnes diferentes e unir e deixar uma só? Não é possível. A gente não consegue fazer isso. Mesmo que você fale, o casamento é selado pelo sexo. Não é, porque na hora do momento do sexo, você está lá, teve a relação sexual com sua esposa, depois vocês estão longe, separados. Isso não constitui no selo do casamento. Mas Deus, quando ele olha de cima, ele diz assim, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e serão uma só carne, é porque aos olhos de Deus, quando ele olha de lá de cima, ele vê que nós somos um só para ele. Porque é ele quem sela o casamento, é ele que faz a gente ser uma só carne, né? E não existe poligamia para Deus, existe a monogamia. Por quê? É possível você separar uma carne? Se você pegar seu braço e você cortar sem tirar uma carne, vai ter o mesmo DNA, vai ter o mesmo sangue. Para Cristo, para Deus, é a mesma coisa. Não adianta. Um papel, um juiz, um advogado, seja lá quem for que assinar qualquer papel para você dizer que vocês estão separados, vocês não estão mais. Vocês continuam juntos, apesar de você estar morando com esse homem, apesar de você estar morando com essa mulher aí, e foi se casar de novo, aos olhos de Deus, você não está vivendo mais uma só carne. Tem como você viver em uma só carne com várias pessoas? Se casa hoje, se separa, vai viver com outro. Já não é mais uma só carne, já são três. Se você se separa de novo e vai viver com outro homem, já são quatro carnes, não uma só. Deus não, eu não concordo com isso da poligamia, e existem algumas vertentes não bíblicas do porquê que existia a poligamia. E é um assunto que eu não gosto de entrar muito, porque eu me atento ao que está escrito na palavra de Deus, e o que passa da palavra de Deus para mim já é achismo, já é humanismo e relativismo. Então isso para mim não é certo. Eu vivo o cristianismo. Igual esse mesmo irmão falou para mim assim, desculpa, gente, ainda tá um pouco ruim da gripe. Ele me disse assim, ué, você sabia que o apóstolo Paulo ele foi casado? Eu falei, então fala para mim, irmão, o nome da esposa de Paulo. Ele falou, não está escrito na Bíblia. Eu falei, então fala para mim o nome da sogra dele, do filho, do genro, sei lá. Fala algum parente de Paulo. Não tem, mas a gente entende, aí já vê, aí é o entendimento e o achismo dele. A gente entende que quando os fariseus estipulavam líderes para sinagoga, esses líderes tinham que ser casados, porque essa não é a regra dos fariseus. E os fariseus eram muito rigorosos nessa parte. Então aí já entrou o achismo. Na Bíblia não está dizendo que Paulo era casado ou não, e eu me atento a isso. Então as estatísticas apontam para um número de poligamia contra os reis
devido à guerra, né? Tinha muita guerra, homens morriam, muitos homens, né? Vamos dizer que era aí 100 mil homens que iam para a guerra, voltavam apenas 30 mil, né? E as pessoas, os familiares, as esposas, né? Ou até mesmo as filhas, né? Vamos dizer que esse homem tinha uma esposa, uma filha e um filho. Foi o marido e o filho para a guerra, ficou a esposa e a filha. E esses maridos, o marido e o filho morrem, essa menina fica desamparada, né? Então aí eu vejo como se para que não essas mulheres não passassem fome ou não se dessem à prostituição, os reis acabavam tendo elas como concubinas para poder não passarem por essa situação. Mas para Deus, e não é dessa forma. Muitos vão perguntar, então por que, que Deus permitiu? Aí, meu amigo, é só quando a gente estiver no céu para poder perguntar, Senhor, por que o Senhor não advertiu Davi, nem Salomão, nem os reis contra essa prática? Aí é Deus, né? Eu nem me igualo a Davi, porque Davi é um homem fora de série. Então, se alguém acha que está no nível de Davi para poder viver o que quer viver, amém, né? Mas a monogamia é aquilo que Deus tem o plano de casamento para Deus. Agora vamos entender o que significa, quais os riscos que a pessoa corre em viver em adultério e, consequentemente, no segundo casamento, porque a gente sabe que está escrito em Lucas, já falei no meu canal aqui, que uma pessoa se casa com uma pessoa repudiada está em adultério, e o homem que casa com uma mulher, ou uma mulher que casa com um homem que já está casado, já é uma só carne diante de Deus, também vive em adultério. Então eu vou ler aqui uma passagem de Provérbios, capítulo 6, versículo do 27 ao 29, onde fala as consequências dessa prática. Vamos lá. Ó. Tomará alguém fogo no seu vestido sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime seus pés? Assim será, aí vê, ó. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Então aqui já está narrando a promessa de Deus para essas pessoas, né? Porque a gente sabe lá que está escrito nos 10 mandamentos, não cobiçar a mulher do próximo, e por aí vai. Então Deus é estritamente contra esse tipo de prática. Mas como a gente consegue entender, como que a gente consegue ver a gravidade de uma pessoa que vive nessa condição? Está no livro de Samuel, se eu não me engano, eu não me lembro mais o versículo. Mas o que que acontece? Davi era rei, né? E estava perfeita a vida de Davi. Só que aconteceu. Davi foi até o alto do palácio, e quando chegou lá no alto do palácio, ele viu Batseba se banhando, né? E olhou e falou assim, nossa, que mulher bonita, quem é aquela dali? Olha, é Batseba, traz para mim. Olha, ela é filha de fulano de... Traz para mim. Olha, ela é esposa de Urias. Traz para mim. Ele não queria saber. Ele foi pela concupiscência dos olhos, desejo, quando viu, desejou. Concupiscência da carne, que ele quis ela, né, para poder ter uma relação com ela. E soberba da vida, ele falou, não me importa quem é o marido dela, eu quero, traz para mim, pronto, porque eu sou rei. Isso foi soberbo, né? E decidiu viver o que ele queria viver. Foi lá e viveu, né? Teve uma relação com ela, adulterou com ela, com Batseba. E Batseba aceitou essa condição. Ela poderia mesmo ter dito que não. Sendo ela casada, ela poderia falar, olha, eu sou casada e isso não é certo. Mas ela aceitou essa condição e foi viver. Depois que viveu isso, né, o profeta Natan veio, falou para ele, falou assim, olha, eu quero que o rei julgue uma causa para mim. Pode falar, Natan. E aí explicou a situação lá das ovelhinhas e tal, né? Pra vocês conhecerem melhor, depois vocês leiam o livro de Samuel, que vai falar sobre essa história. Mas o que acontece? Natan, o profeta Natan falou assim, olha, esse homem que está fazendo essa maldade é você, Davi. Tá? É você que está vivendo em adultério, porque além de você ter adulterado, você mandou matar Urias, mandou Urias para a guerra para poder ele ser morto, botou ele na linha de frente para que ele seja morto e você ficasse com a esposa dele, né? E ali ele se arrependeu. Tem uma parte que eu achei interessante na Bíblia, foi o que Natan fala para ele, falou assim, olha, Deus aceitou o seu arrependimento, por causa disso não morrerá. Quando eu vejo isso, eu acredito que Deus tinha até sentença de morte na vida de Davi. Quando eu vejo o profeta falando assim, ó, por causa do seu arrependimento você não vai morrer. Então eu acredito que Deus já tinha dado uma sentença de morte para ele. Se ele não houvesse arrependimento, se ele falasse assim, não tô nem aí, eu sou rei mesmo, vou viver o que eu quero. Talvez ele tivesse perdido a vida dele. Mas o profeta Natan falou assim, olha, por causa do seu arrependimento você não vai morrer, mas veja só, você vai sofrer as consequências do seu ato. Você vai sofrer as consequências do seu adultério, tá bom, Davi? Primeira coisa, o seu filho não vai prosperar, ele não vai ter uma vida, o seu filho.
a espada não jamais se apartará da tua casa, sua casa vai viver sempre em guerra, tá? E o que você fez escondido, Davi, os teus filhos farão com você publicamente. O pecado que você cometeu escondido, seu filho vai fazer, vai deitar com suas mulheres publicamente, e todo o reino vai saber o que seus filhos estão fazendo com você. Então vamos entender o que, que acontece a partir da vida de Davi, a partir daí, depois do adultério, vivendo em adultério, o que, que aconteceu com a vida de Davi. Primeiro, o filho dele, o primeiro filho dele, vem a falecer. Ele jejua, acho que se não me engano, 9 ou 7 dias. Acho que é 7 dias. Depois eu preciso ler mais uma vez porque ainda está um pouco falho. Jejuou e não adiantou. O filho dele veio a morrer, né? Depois disso, acho que foi Absalão. Depois Absalão foi lá e cometeu incesto contra Tamar. Cometeu incesto contra foi Absalão. Não me recordo bem, gente, tá? Me falhou o nome. Mas eles tinham uma irmã chamada Tamar, que era filha de Davi, e o seu próprio irmão foi e estuprou a própria irmã. Veja só a desgraça que aconteceu na vida de Davi depois do adultério. Né? O primeiro filho foi lá e cometeu incesto contra a segunda filha, Tamar. Aí o outro irmão mais velho, quando viu aquilo, se indignou, se enfureceu, né? Pediu para que o pai mandasse os dois para a guerra. Os dois foram e, chegando lá, acho que Absalão embebedou o outro irmão. Depois eu vou procurar os nomes direitinho, gente. Talvez eu poste aqui no canal. Mas esse irmão foi lá e embebedou o outro e o matou. E depois que ele matou, ele fugiu, né? Depois que fugiu, ele foi lá e perseguiu Davi para poder tomar o trono de Davi. Agora veja só. O primeiro filho de Davi, por causa do adultério, veio a morrer. O segundo filho de Davi foi lá, estuprou Tamar, que é a sua filha, estuprou. Depois, o terceiro filho matou o segundo por causa do estupro. E esse terceiro filho veio a perseguir o próprio pai. Então a gente consegue ver, gente, que a promessa que Deus faz em Provérbios, que não ficará impune o homem que se deita com a mulher do seu próximo, a gente consegue ver que mesmo Deus nos amando, ele faz com que a gente pague os preços dos nossos pecados. Eu já vi relatos de pessoas que falaram assim, olha, a minha mulher, o meu marido saiu, me deixou, foi morar com a OM, só que agora a OM está numa situação difícil, né? Ela agora está doente, está passando por tal situação, o filho dela está assim, o filho dela está assado, ou mesmo, olha, o meu marido está passando um ruim, ele perdeu o emprego, né? Isso, gente, é consequência da concupiscência da carne. Deus já disse, não vai ficar impune aquele que se deitar com a mulher do seu próximo, e vice-versa, né? A gente sabe que fala do homem, mas se enquadra na mulher também, tá, gente? Então, assim, para vocês que estão no segundo casamento, vocês só vão conseguir manter esse casamento se a pessoa que perdeu o seu cônjuge não lutar. Se essa pessoa abrir mão e falar assim, ó, não quero, pode essa pessoa ser feliz aí, eu não quero mais ela. É um caso perdido, infelizmente é um caso perdido, e é plano de Satanás isso, tá, gente? Porque o adultério a gente sabe que os adúlteros não vão entrar no céu, e Satanás tem o maior prazer de fazer isso, destruir as famílias, fazer com que as pessoas estejam com outros homens e outras mulheres, e a partir daí também ele faz um monte de miséria na vida das pessoas, porque provavelmente a pessoa que está com outra pessoa que não é seu marido e não é sua mulher, vai estar vivendo em adultério e Deus tem as ferramentas. Tá bom, gente? Mas o que eu queria falar, gente, a gente tem uma visão muito fraca do amor, né? Quando a pessoa ama, o amor ele persiste, ele insiste, ele resiste, mas jamais ele desiste. Jamais uma pessoa desiste do seu cônjuge, tá bom, gente? Então, assim, uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, ó, nenhum inimigo é invencível quando a gente luta ao lado de Deus. Quando a gente está lutando, não é pelo nosso propósito, é pela família que Deus institui. Deus institui a família como um ato sagrado. Isso é sagrado para Deus. Nós fazemos votos matrimoniais. Juramos amá-la, protegê-la. E isso Deus contempla nosso juramento. Deus contempla. Então, assim, se na sua casa habita Deus, dificilmente você não terá a sua vida restaurada por Deus. Tá bom, gente? Então, esse é o conselho que eu tenho para dar hoje, que eu tenho para falar. E vocês perdoam pelo vídeo ter ficado muito, muito grande,
mas eram assuntos que eu queria tratar de uma vez só para não fazer alguns vídeos curtos, porque eu não tenho muito tempo para estar fazendo vídeos, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a todos, deixa o like aí, compartilha o vídeo, e estou muito feliz aí pelos inscritos e pelo incentivo que estou tendo para fazer os vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos.